esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que lembrar que ele é muito importante. Então, do jeito que a gente quer tornar-se importante, a pessoa tem que valorizar-se. E o valor está conforme a pessoa tem o empenho. Isso é físico. Então, a dedicação, um trabalho bem feito, é assim que possibilita a pessoa ficar qualificada para a vida. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Para o Dia do Senhor. É muito importante, sim, estudarmos. E o estudo é o livro Na Luz da Verdade. Começaram a falarem sobre os ensinos que Jesus trouxe depois que ele já não se encontrava mais aqui. Então esses ensinos começou a ser divulgado de segunda, de terceira boca. Então, depois eles foram maculando, fazendo aquilo que eles não entendiam de acordo com o entendimento deles. Naquela fala que Jesus trouxe, que ele disse assim, que viria um outro que não ele, e que os discípulos de Jesus não entenderam. Então, Jesus foi a palavra viva. E o Filho do Homem veio e trouxe escrito o livro Na Luz da Verdade. Do jeito que Jesus teve as limitações devido ao fato das pessoas, e que foram muito poucas pessoas que o reconheceram como Filho de Deus. O Filho do Homem veio, trouxe o livro Na Luz da Verdade, também não foi reconhecido. E o mais sério, assim, de todas as coisas que nós sabemos, é aqueles que se encontravam próximo do Filho do Homem falharam por falta de vigilância do Espírito. Isso é bem grave, assim, porque nós tínhamos que ter uma condição de perceber antes o começo do certo e o começo do errado. Então, há 2000 anos, os espíritos humanos naquela época já falharam, não perceberam a diferença dos ensinos do Filho de Deus, e que o Filho de Deus é o amor, trazendo a condição para voltarmos para a pátria do Espírito. Não interessamos. Com a vinda do Filho do Homem, com o livro Na Luz da Verdade, ficou uma coisa muito importante assim, é individual. E nós sabemos assim que existem muitos tipos de energia, mas existe um tipo de energia que nos alimenta. A pessoa acha assim que durante a sua vida ela pode ter um trabalho, que esse trabalho vai possibilitar a ela ter aquilo que ela precisa na matéria grosseira, e ela acha que vai ter uma família, vai ter filhos, poucos filhos ou muitos filhos, que aquilo vai alimentá-la. E é bem importante assim, que nós conhecemos muitos e muitos que têm muitos filhos e que têm poucos filhos ou que não têm filhos. Dentro de cada um de nós tem um anseio. Esse anseio é uma saudade da pátria do Espírito, é uma vontade de voltar para o Espírito. Então nós temos que aprendermos a canalizar esse anseio, e nós temos que lembrarmos assim, que nós temos que melhorar a nossa energia, a nossa vida, e tem que lembrar que não é com as coisas materiais que melhoramos a nossa vida. Com as coisas materiais fica bem fácil assim. A pessoa passa a ter uma propriedade, e para ela preencher o seu tempo, então ela tem que sempre convidar pessoas para ir lá. E é bem interessante porque ela tem que fazer a manutenção, a condição para aqueles hóspedes. Isso é físico. Então o preenchimento do tempo da pessoa está em ela possibilitar o conforto para aqueles. Mas ter ou não ter a propriedade é um exemplo. Então nós temos que lembrarmos assim, porque aquele que não tem muito recurso financeiro também tem o anseio dentro dele. Isso nós estamos falando para aquelas pessoas que têm costume bom, porque a pessoa acha assim que um pequeno comprimido não tem importância, então ela precisa de lembrar assim, que ela conhece pessoas que tinham uma dor de cabeça, outro tinha uma dor nas costas, o outro tinha uma dor no pé. Aquele comprimido tirou a dor, aquele comprimido não tirou a dor, ele anestesiou a pessoa, e esse anestésico entorpece. Que é muito comum de senhoras colocar um comprimido desse na boca e trabalhar no fogão, quando perceber está queimada. Então houve um entorpecimento e naturalmente há uma diminuição de lucidez, porque aquele veterano trabalha ali décadas e décadas, então não percebeu que foi o comprimido que diminuiu a lucidez
que agora, quando percebeu, está com um machucado. Assim, tem muitas outras coisas que tiram a lucidez. Então, para nós caminharmos na vida, nós temos que desenvolver uma condição muito importante de saber assim que nós sempre temos que trabalhar antes. Então, a pessoa está com uma dor, então tem que ver o que ocasionou a dor. Qual é o procedimento que ela precisa de ter para que não tenha mais a dor. Não é entorpecer, porque o entorpecer tira a lucidez. Então, dentro da pessoa, ela julga que ela se encontra bem, porque ela não está lúcida. Mas para voltarmos para a pátria do espírito, é com lucidez. Isso é físico. Tem ensinos assim bem firmes e definidos que nos possibilita a ter a capacidade de orientarmos. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição de elevarmos. E quando uma pessoa eleva-se, entra naquela condição muito importante, ela não deixa desencadear o amanhã. Ela vai desenvolvendo um procedimento dentro dela que ela vai arrumando a sua vida, ela vai organizando-se. A pessoa passa a ter uma força e essa força possibilita a ela ir lembrando do passado. Nós lembramos do passado. É um procedimento que não depende de cada um de nós. O passado vem para nós. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, nós vamos recebendo essa força e nós vamos arrumando o ontem. E com isso, nós vamos aumentando a nossa lucidez e nós vamos compreendendo melhor os ensinos. Com a compreensão dos ensinos, é bem importante cada um fazer esta observação. O caminho, porque quando uma pessoa fica envelhecida, ela sempre julga que ainda tem tempo pela frente. Isso é porque ela descuidou durante toda a sua existência. E nós sabemos assim que com a velhice vai entrando o enrijecimento, vai entrando a limitação, vai dificultando a compreensão. Então, esse julgar-se que tem um tempo pela frente é porque descuidou no período de sua formação, no período de seu amadurecimento. Nós não podemos descuidar. Então, a força que nós precisamos de ter essa energia especial é melhorando e dedicando. Então, quando fala-se do legado do Senhor, é os ensinos. Quer dizer assim, proteger os ensinos conforme eles são. E tem outra coisa bem importante, e retransmiti-lo. O legado do Senhor é isso. Proteger os ensinos, e nós temos que lembrarmos que os ensinos, eles são, e que nós é que temos que fazer um trabalho dentro de nós de nos elevarmos. Essa é a importância, porque se fica igual, se nós não entendemos os ensinos e trazemos para o nosso nível, entramos naquela condição assim, não evoluímos. Porque o garoto na escola, no nível escolar dele, ele tem que assimilar as informações, ele tem que melhorar-se, melhorar a sua letra, melhorar o entendimento, explicar aquilo que foi transmitido pelo professor. O livro Na Luz da Verdade é a mesma coisa, nós temos que nos elevarmos e trazer essa mudança para dentro de nós. Isso é físico. Se nós não fizermos um trabalho assim, então nós degradamos os ensinos. Então nós não estamos protegendo os ensinos. Nós não estamos retransmitindo os ensinos, porque nós descodificamos para o nosso nível. Então a pessoa tem que lembrar assim, que para compreender os ensinos é como uma mudança que a pessoa quer fazer no seu trabalho, na disposição dos móveis, da moradia, naquela empreita que a pessoa está querendo fazer na sua vida. Ela não faz de qualquer maneira, ela estuda a maneira. E se ela não tem um conhecimento, ela procura uma pessoa especial que dá a ela aquelas informações, aquele croquis daquela mudança que ela está falando que quer fazer. Então o que aconteceu aí? O entendimento que a pessoa tinha sobre aquela transformação que ela quer fazer na sua moradia, no seu trabalho, ela então recebeu um auxílio daquele que tem um conhecimento melhor, para ter um melhor aproveitamento daquele espaço. O jeito que a pessoa foi pensando, ela então viu que teria que fazer uma consulta com esse especialista
que tem esse saber. Então, do jeito que nós vamos dedicando para conhecermos o livro Na Luz da Verdade, nós vamos melhorando dentro de nós. Então, vai nos possibilitando uma elevação dentro e nós passamos a compreender os ensinos sem ter que alterá-lo. Os ensinos que Jesus trouxe sempre foram simples, e isso é físico, isso é verdadeiro. Então, nessa simplicidade, é muito importante a pessoa lembrar que faz parte da vida de cada um. Cada pessoa é que tem que lembrar que ela é que é beneficiada, porque se ela melhora a sua constituição, ela melhora a sua maneira de ser. E que muitas vezes uma pessoa tem uma melhora quando passa por um sofrimento. Então o sofrimento faz com que a pessoa tenha transformação. Mas com o saber a pessoa passa a ter a transformação sem ter que ter o sofrimento. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade. É para que nós tenhamos a transformação sem ter que passar por um sofrimento. Então voltar para a pátria do Espírito, teríamos que ter esta capacidade dentro de nós, porque quando fala-se que só tem duas maneiras para a pessoa despertar, na alegria, porque compreendeu, então ela caminha de acordo, ela vive de acordo com as informações, com as instruções, com as advertências que existem nos ensinos. Ou então a pessoa tem que sofrer. Então nós não precisaríamos de sofrer, porque nós podíamos ter uma bondade dentro de nós para nós mesmos e de caminharmos de acordo com os ensinos. Ter a ponderação, fazer as coisas de acordo. Nas coisas bem simples assim nós vamos confirmando. Alimentou-se inadequadamente, a pessoa passa mal. Se ela não consegue colocar para fora aquele alimento, imediatamente ela vê que o seu estômago estufa. E depois, ela, no período seguinte da próxima refeição, muitas vezes ela não quer alimentar. Esse não querer alimentar é uma referência do corpo, porque o que foi alimentado no período anterior ainda não fez a digestão. E o corpo está fazendo um processo para ter uma purificação daquilo que foi ingerido. Então o Filho de Deus trouxe os ensinos e esses ensinos foram maculados e usam-se de acordo com o interesse de cada instituição. Mas o livro Na Luz da Verdade foi trazido pelo Filho do Homem. Isso não pode ter alteração. Então nós temos que lembrarmos assim, que não podemos alterar. Temos que procurar ter uma elevação dentro de nós para ter a capacidade de ter a assimilação. Temos que sempre compreender assim, que nós temos que elevarmos, porque os ensinos vêm de uma condição superior, não é do mesmo nível do espírito humano. Então estudar o livro Na Luz da Verdade é um trabalho individual. Para o dia do Senhor. O Filho de Deus teve as limitações para transmitir as informações, as instruções, para que os espíritos humanos pudessem voltar para a pátria do Espírito, justamente por aqueles que se encontravam nas suas proximidades. O Filho do Homem teve a mesma limitação. Então nós sabemos assim que as limitações que apresentam é justamente por nós não estarmos vigilantes no Espírito. Quando a pessoa se encontra vigilante, então ela vai vendo os cuidados que ela precisa de ter. Então a pessoa tropeça e depois ela cai. Assim somos nós. Tropeçamos, não percebemos, não fazemos uma reflexão do cuidado que precisamos de ter, dos descuidos que a vida vai nos trazendo e a gente vai aceitando e depois nós caímos. E depois a pessoa acha assim que fica muito trabalhoso compreender os ensinos. Temos que lembrar que para compreender os ensinos tem que ter aquela condição bem importante assim, de se encontrar ligado à luz. Então o legado do Senhor é esta condição, de nós compreendermos os ensinos e não alterá-lo, e retransmiti-lo de uma maneira que fica bom para nós, próximo daquilo que é. Então é físico.
Em todas as coisas que nós temos na nossa vida diária, a pessoa tem que lembrar que sempre tem o fiel, tem o equilíbrio. Ela faz uma compra, ela tem que fazer um pagamento, o pagamento tem que ser aquele valor que foi processado. Ela compra algo que precisa de ser pesado, o peso tem que estar de acordo. Para nós, na nossa vida interna, os ensinos apresentam assim, definidos, seguros. E nós temos que ter aquela condição muito importante de sermos sinceros, de termos a honestidade conosco mesmo, de lembrarmos assim que precisamos de nos tornarmos vigilantes. Então, devido ao fato de muito poucos terem reconhecido Jesus como Filho de Deus naquela época, a mesma coisa aconteceu com Abdruscrim, o Filho do Homem. Ele foi reconhecido por muito poucos. E assim mesmo esses poucos tiveram essa limitação assim de não ter aquela dignidade de defendê-lo, de viver nas suas proximidades, de trabalhar de acordo com o que precisava de trabalhar, somente para a luz. E nós temos uma coisa bem importante. Quando nós compreendemos direito os ensinos e nos esforçamos para viver de acordo com os ensinos, nós recebemos uma força especial. Isso é bem importante, assim, a segurança, a determinação. Essa segurança a gente vê que existe naquele profissional que apresenta seguro, não dependendo da profissão. Ele é um profissional e ele é seguro naquele conhecimento que ele tem. Quando dirige a ele, dirige de uma maneira respeitando o grau que ele se encontra. Então, se nós nos tornarmos seguros com os ensinos, nós também receberemos uma força extra. A nossa postura, o nosso jeito, compreender que é muito diferente assim de evitar uma discussão, de querer sair fora de um debate. Então, a condição que nós precisamos de ter é esta condição, definidos. A palavra do Senhor é assim, nós nos encontrarmos numa condição de lembrar que os ensinos de Jesus, os escritos que tem sobre os ensinos de Jesus, tem que lembrar que seriam bons para aquela época. Para a nossa época, é o livro Na Luz da Verdade, é o complemento. Então, antes do juízo final, veio o Filho do Homem trazendo o livro Na Luz da Verdade, escrito. Isso é muito importante a pessoa lembrar. E para conhecer os ensinos que Jesus trouxe, a pessoa teria que ir nas proximidades dele, porque ele era verbal. Então a pessoa tem que lembrar que quando um outro transmitia os ensinos de Jesus, organizando-se para a época de hoje, a pessoa vê que tem uma transformação naquilo que está sendo falado. Como o livro Na Luz da Verdade veio escrito, então a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer esforço para assimilar aquelas informações. Então essa condição bem importante assim de lembrar do legado do Senhor é isto. É cada um de nós nos esforçando para não degradar os ensinos. E é muito importante assim, quando a pessoa tem uma necessidade e ela estuda o livro Na Luz da Verdade, dentro dela vem uma força para resolver aquilo que precisa de ser resolvido. Então, se tivermos boa vontade diariamente nós vamos ter uma energia extra. E é bem importante assim, porque aquele profissional que é considerado no seu trabalho, ele não descuida, e ele não descuidou no período anterior. Aqueles que vão descuidando, que vão olhando para a direita, que vão olhando para a esquerda, que tem sempre um tempo para o lazer, para visitar outra pessoa, ele está desviando do seu propósito de vida. E é muito importante a gente lembrar assim que nós julgamos que temos importância. E se a pessoa observa, nós não temos importância para nenhuma pessoa. Só passamos a ter importância quando nós conhecemos o livro Na Luz da Verdade e que procuramos caminhar
em cima dos ensinos. Então nós temos uma transformação dentro de nós, essa transformação incomoda aqueles que nos conhecia. Isso é físico. Então, devido ao fato dessa transformação, então nós queremos trazer a pessoa de volta, falando assim que a pessoa antes ela era melhor e que agora, depois, ela está tendo uma mudança. Mas antes, nenhuma pessoa ficava atento com o que nós sentíamos, com o nosso anseio, com a nossa vontade, com a nossa perspectiva interna. Esse anseio, a gente vai observando assim, que ele manifesta na vida de todos. Por isso que é muito importante nenhuma pessoa entorpecer, porque se entorpece esse anseio que nos movimenta, a pessoa para de perceber esse anseio. Então, o livro Na Luz da Verdade é que nos organiza dentro de nós. Então, nos tornarmos qualificados para a vida e nos tornarmos qualificados para retransmitir os ensinos do Senhor. Isso é bem importante, porque para as coisas triviais do nosso dia a dia, de um alimento, da maneira de fazer um preparo, da maneira de fazer um passeio, das referências que aqueles que fizeram o passeio daquela localidade falam, do alimento que eles receberam naquela localidade, do bem-estar que aquela localidade proporcionou. Ele divulga. Então, muitos outros vão atrás dessa divulgação. Mas dentro de nós, a organização desse anseio de convivermos conosco, de ter uma palavra para aqueles que nós conhecemos, para aqueles que trabalham conosco, desta palavra de uma orientação, de uma determinação. É isso que nós precisamos de ter. Porque para as coisas da matéria grosseira, mesmo a pessoa não recebendo orientação, ela sabe procurar, ela sabe ir, isso é físico. Mas para nós, então nós vamos observando assim que as pessoas não querem saber das coisas da matéria grosseira. Elas sabem, e muitas vezes sabem melhor do que aquele que está querendo explicar, daquela localidade, daquele tipo de alimento, daquele passeio que foi realizado. É dentro de nós. O que nós queremos é como é que nós podemos conviver bem conosco. Porque a referência que muitos falam assim, que não se aguenta. Então, se a pessoa não se aguenta, é porque dentro dela, ela não canalizou esse anseio, essa vontade de voltar para a pátria do Espírito. Então tem um ensino muito importante que nós temos que valorizar a palavra. Então a palavra ela é muito importante porque cada um pode observar assim que a palavra constrói, a palavra vivifica. Então é através dessa palavra que nós temos que ter dentro de nós a impregnação dos ensinos, nos possibilitando assim um equilíbrio. E quando nós falarmos, esta fala vivificar. Então, quando a pessoa quer sair de uma situação e que ela nos procura, então nós temos que ter esta capacidade de ter uma fala que possibilita um equilíbrio dentro daquela pessoa, que possibilita ela ter uma determinação e a maneira que ela precisa de ter para ela ficar segura no seu dia a dia. A lucidez é a única coisa que nós temos. Para o dia do Senhor, cada um tem que fazer esta observação. Aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade têm que lembrar assim, todos nós temos que lembrar assim, que o livro nos possibilita um equilíbrio, nos possibilita uma maneira de viver bem conosco e uma maneira de colocarmos o primeiro mandamento em primeiro lugar. Então, não é valorizando um filho, não é valorizando o companheiro, a companheira, não é valorizando o trabalho. Todos esses itens têm um valor, mas o valor principal é de como a pessoa se encontra com ela, caminhando com ela no dia a dia, na segurança, na determinação, na diferença que existe em cada coisa. E ela perceber que ela precisa de primeiro valorizar-se. E esse valor está em colocar os ensinos em primeiro lugar. Então, a palavra é tudo aquilo que cada espírito humano necessita. Sem termos a palavra, não teríamos aquela necessidade de voltarmos
Então a palavra nos possibilita esse movimento. Então a necessidade de voltarmos é justamente porque nós agora temos um início, temos uma direção. Então cada um de nós tem que lembrar assim, que a diferença que faz entre uma pessoa e outra é como ela compreende os ensinos. Então o legado do Senhor é essa condição bem importante, é a palavra. Então valorizar a palavra. E a pessoa tem que lembrar assim, que quando trabalha para a luz, a pessoa julga que tem muitos trabalhos. E é bem importante cada um lembrar que a finalidade de cada espírito humano, quando vem para a matéria grosseira, já veio com um pedido de auxiliar os outros espíritos humanos no seu desenvolvimento interno. Não é desenvolvimento da cultura, desenvolvimento de uma profissão, desenvolvimento de uma maneira que possibilita ele tornar-se equilibrado. Então, os trabalhos que vão apresentando, a pessoa tem que ficar muito segura com ela mesma, porque se o Filho de Deus teve muita limitação com os que o circundavam, com os espíritos humanos daquela época, se o Filho do Homem veio trazendo o livro na luz da verdade, e teve muitas limitações com aqueles que encontravam nas suas proximidades. Porque quando vem um mensageiro, vem também aqueles que fazem um pedido para ficar nas proximidades daquele mensageiro, auxiliando no trabalho dele. E aqueles que fazem o pedido, normalmente são direcionados durante a sua existência para, na época da realização, se encontrarem na proximidade daquele mensageiro, daquele enviado. Depois invertem. Em vez de aplanar o caminho daquele enviado, querem que aquele enviado aplane o caminho deles. Nós temos essa facilidade assim de inverter. E nós tínhamos que ter essa condição bem importante assim, de sair dessa inversão, de entrar no caminho da luz e de que nos possibilita uma elevação. Quando a pessoa trabalha assim, de entrar no caminho da luz, ela vai vendo assim que ela é que tem que trabalhar. Porque nas coisas simples assim, no nosso dia a dia, nós temos que lembrarmos que aquela criança, no seu período de desenvolvimento, ela tem que trabalhar para ela ter a capacidade de ter o desenvolvimento do seu centro motor. O adulto impulsiona para que ela tenha coragem naquele brinquedo, naquela ida, naquela vinda. Nós tínhamos que ter essa mesma condição agora defendendo os ensinos, ensinando e defendendo, esclarecendo. Para isso nós temos que ter um aprofundamento. É uma condição bem importante assim. E quando a pessoa tem esse interesse de ter esse aprofundamento, ela também arruma uma força especial. E ela vai observando assim, que ela passa a ter uma coragem, uma força e aquela condição muito importante assim de continuar capacitada para a vida. Então, nós temos importância na vida se nós nos tornarmos capacitados. Se nós descuidarmos, nós perdemos a importância. E é bem importante, nós vamos confirmando assim, no lugar que trabalhamos, aquele que julgava importante, ele foi dispensado e a empresa continuou trabalhando. Aquele ambiente de ensino, aquele professor ou aquele aluno que julgava importante, os pais daquele aluno mudaram para uma outra localidade e aquele ambiente de ensino continuou. O professor pediu demissão e o ensino continuou. Então, para a vida dos ensinos é a mesma coisa. Aqueles que se esforçam para compreender os ensinos, o legado do Senhor e retransmitir esse legado, esses que continuam sendo importantes. Estuda o livro Na Luz da Verdade.